Boa tarde, eu sou Laís Baroni e eu vou apresentar uma técnica que eu estou desenvolvendo para detecção de anomalias usando funções do modo intrínseco. Eu estou desenvolvendo essa técnica junto com o meu orientador de doutorado, o professor Eduardo Gazawara, do Cefet-RJ, e também com a ajuda da nossa equipe que trabalha com detecção de eventos em séries temporais. Eu vou introduzir alguns conceitos bem rapidamente, porque o tempo é curto. A anomalia é uma observação que ela é diferente, se destoa, né, com relação às outras observações de uma série temporal. Ela parece que ela foi gerada por um mecanismo diferente do mecanismo que gerou a série toda, né, o restante dos dados da série. Detectar a anomalia é uma etapa importante para a maioria dos estudos em séries temporais. Então, a detecção de anomalias é uma tarefa importante em análise de série temporal. E aí existem vários métodos para detectar anomalias, métodos baseados em estatística, que usam média móvel, modelos econométricos, alguns que fazem decomposição sazonal, e entre outros, né? Mas a maioria desses métodos, ele não contempla, né? Ele não é eficaz quando os dados são altamente voláteis. O que isso significa? Quando os dados são voláteis, eles têm um comportamento muito aleatório, não esperado. E a natureza da volatilidade, ela causa a heterossedasticidade na série temporal, e isso dificulta muito a modelagem. A heterossedasticidade é o fenômeno estatístico que ocorre quando o modelo de hipótese matemática apresenta variância não igual para todas as observações. Então, no caso de uma série temporal que não tem uma variância constante ao longo da série, é uma série heterossedástica. Aqui eu tenho dois exemplos. Do lado esquerdo, uma série que é homossedástica. Ela tem até uma tendência aqui, uma variância, mas essa variância ela não muda ao longo do tempo. No caso da série da direita, eu tenho uma variância que ela começa menor e vai aumentando conforme o tempo. Então, a motivação por trás do desenvolvimento desse método é que a gente criasse um método que fosse capaz de executar a detecção de anomalias em séries heterossedásticas, que fosse completamente autônomo, ou seja, não existisse a entrada de nenhum parâmetro para que ele realizasse a detecção das anomalias. Isso é um ponto importante porque a maioria dos métodos exigem parâmetro de entrada, e aí conforme você muda esses parâmetros, os resultados podem ser muito diferentes. E tem casos que você não conhece a série e você não sabe qual o parâmetro mais adequado para aplicar, e isso acaba enviesando os estudos. E a utilização das IMFs também é uma motivação, porque é uma decomposição um pouco explorada, né? E que abre leque aí para algumas possibilidades de pesquisa. Resumidamente, as IMFs são os sinais, né, as séries que são geradas a partir da decomposição do modo empírico. Uma IMF ela tem a característica de ter o mesmo número de passagens de zeros e extremos, e se eu traçar um envelope entre os pontos de máximos e outro envelope entre os pontos de mínimos, esses envelopes eles vão ser simétricos com relação ao zero. Isso faz com que uma série complexa, um sinal complexo, ele seja decomposto em vários outros sinais que sejam muito mais simples, que parece com o modo oscilatório, e é muito mais fácil de modelar e trabalhar com ele. O que não consegue decompor em série temporal, em IMF, é o resíduo, que é a última linha ilustrada nesse gráfico. Bom, agora eu vou explicar o método, como ele funciona passo a passo. Depois eu vou dar um exemplo ilustrativo para ficar um pouquinho mais claro o entendimento. Eu vou passar rapidamente pelas etapas e depois eu vou passar uma por uma. Então, são 8 etapas principais. A primeira etapa calcula as IMFs, a segunda faz a soma dessas todas as IMFs, gerando uma série chamada delta. Depois é feito o diferencial da série delta, gerando o nabla. Depois calcula-se a variância da série, criando o vetor sigma quadrado. Depois eu divido nabla por sigma quadrado, ou seja, o vetor diferencial pelo vetor da variância, para poder achar a minha série φ. Depois eu normalizo tanto a série φ quanto a série nabla. E depois eu calculo a média harmônica entre essas duas séries harmonizadas, nabla normalizado e φ normalizado. E aí eu uso um critério aí de desvio padrão para indicar quais são as anomalias dentro dessa série H resultante. Bom, então o primeiro passo da implementação, ele vai pegar uma série temporal que eu chamei de Y, que tem N termos.
que aqui é ilustrado por T, né? T é a posição dentro da série. E aí eu já uso uma biblioteca que já existe implementada no R, que faz a decomposição do modo empírico e já divide a série em IMFs. Essa é a primeira etapa. No passo 2, pega-se as IMFs que foram geradas e faz a soma de todas elas. Isso equivale a dizer que essa série, né, que eu gerei com a soma das IMFs, que eu chamei de delta T, esse delta, ele nada mais é do que a minha série removida de tendência, já que o que eu estou deixando de fora aqui na decomposição é o resíduo, e o resíduo, por premissa, né, por definição, é considerado o overall trend, né, a tendência geral da série temporal que foi decomposta. No passo 3, eu faço a diferenciação de ordem 1 do meu vetor com a soma das IMFs e o meu vetor delta. Então, o nabla, que é o símbolo da diferenciação, né, ele vai para cada termo pegar ser correspondente ao valor do próprio termo diminuído do valor do termo anterior do meu vetor delta. Então, para o primeiro termo, eu não vou ter valor, já que eu não vou ter um termo anterior ao meu primeiro para poder calcular a diferença. Assim, eu gero o meu vetor de diferencial. Agora, voltando para a minha série temporal y, o que eu vou fazer é definir uma janela, né, que é uma sequência de 30 termos, sendo que eu não considero o ponto central da minha janela. Eu pego 15 antes e 15 depois dele. E aí, para cada ponto da minha série y, eu vou calcular a variância considerando essa subsequência de tamanho 30, essa janela tamanho 30. E aí, com isso, eu vou gerar o meu vetor de variâncias, que eu chamei aí de sigma quadrado. Esse vetor, ele não vai ter os primeiros 15 termos e nem os últimos 15 termos, já que eu estou usando janela, né, e quando eu pego lá a extremidade, eu não vou conseguir ter os elementos necessários para calcular a variância entre todos os termos. No passo 5, eu vou criar o meu vetor φ. O vetor φ nada mais é que o meu vetor nabla dividido pelo meu vetor sigma ao quadrado, ou seja, o meu vetor diferenciado pela variância da série. A ideia por trás da criação desse vetor é que o que acontece quando as amplitudes, né, a variância é mais alta, inevitavelmente a diferenciação vai gerar diferenças mais altas nessas partes onde a série apresenta maior amplitude, maior variância. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, eu vou estar dando mais valor, já que eu estou subtraindo pela variância, né? Eu vou ter valores menores, onde a variância é menor no denominador, e eu vou estar aumentando esse valor de φ, ou seja, eu vou estar dando mais valor para aqueles segmentos da minha série que tem a variância menor. Com isso, eu faço um contraponto com relação ao meu vetor nabla, usando esse vetor φ. E aí também eu defino que o meu vetor φ, ele vai ser NA, né, vai ter valor nulo, quando a variância for zero. Isso porque, primeiro, não faz muito sentido eu querer calcular outlier numa variância nula, que quer dizer que não tem uma reta, né? E também porque eu ficaria com φ aí com valor de infinito, já que dividiria por zero, e isso não é desejável. No passo 6, o que eu faço é calcular os z-score, tanto de nabla quanto de φ. Então, para isso, aquele básico, para cada ponto, eu diminuo pela média e divido pelo desvio padrão, e assim eu normalizo as duas séries por completo. A normalização é importante porque no passo seguinte eu vou calcular a média harmônica entre esses dois vetores normalizados. Então, eu estou colocando aí eles eu estou colocando eles em pé de igualdade, né, para poder calcular a média harmônica. A média harmônica, ela é aplicada porque ela é mais adequada para casos onde as variáveis que eu quero calcular, entre as quais eu quero calcular a média, são variáveis inversamente proporcionais, que é o nosso caso aqui entre nabla e φ. Essa média harmônica calculada, 2, porque são dois termos, né? E aí, dividido pela soma dos inversos dos itens que eu quero considerar. Calculando a média harmônica, eu vou ter o meu vetor Hzão. E aí, para achar as anomalias, que eu chamei aqui de A, de Y, de T, são as anomalias, eu utilizo um intervalo
que limita com a mesma ordem, né, para baixo e para cima, 2,698 vezes o desvio padrão, que quer dizer, que significa, né, se eu considerar uma distribuição normal, que eu tenho só as pontinhas ali, os 5% mais distantes em comparação ao resto dos dados. Agora eu vou ilustrar o passo a passo num exemplo prático, né? Então tem uma série, a minha série Y de T, que é uma série heterocedástica e que também tem uma tendência aí crescente. No passo 1, então, vai ser calculada as IMFs e aí eu tenho a decomposição em... Nesse caso, foi decomposto em 6 diferentes séries temporais mais o resíduo. Aí no passo 2, eu vou somar da primeira até a sexta IMF que ele encontrou, tendo aí o meu sinal, que na verdade é o sinal da série Y removido da tendência, beleza? Eu repeti o gráfico da série. No passo 3, é calculado o nabla, que é o diferencial, e aí a gente tem como resultado essa série, que vocês conseguem ver no segundo gráfico. No passo 4, é calculada a variância de Y de T, que é o terceiro gráfico. Pode reparar, né, que onde a amplitude, a variância é menor, ele vai estar mais baixo aqui no gráfico, e onde a variância é menor, esses valores vão ser mais altos. No passo 5, eu vou pegar o meu vetor diferencial nabla pela variância, sigma quadrado, vou dividir um pelo outro e eu vou ter o que tem aí no último gráfico, o meu vetor φ. No passo 6 eu normalizo, então não mudo o comportamento do sinal de nabla e de φ. Eu apenas normalizo a escala, e aí eu consigo ver nessa imagem, comparando o primeiro e o segundo gráfico, que é onde tem altas variâncias, eu tenho maiores valores aí no φ, no nabla, que é o primeiro, e no φ é o contrário, né? Elas são medidas inversas, como eu falei, por isso que a gente usa a média harmônica. E aí no passo 7 tá aí a série harmonizada, que é o meu algazão. E aí eu consigo perceber que ao contrário de nabla e de φ, a minha série H, ela já vai ter um comportamento mais homogêneo. A diferença ali, ela não vai variar. E os pontos que estão sendo destacados aí, que são os pontos de anomalia, que foram inseridos, né? Eles não vão estar muito diferentes, eles vão estar ganhando aí a mesma proporção de importância, de amplitude. Aí, por fim, em cima do meu vetor, da minha série H, eu traço ali os limites de tolerância, né? E a partir do que foge daquele limite ali são as anomalias. E aí eu consigo definir o meu A de Y de T, que são as anomalias. E aqui embaixo eu coloquei o gráfico com o resultado das anomalias. Eu esqueci de dizer, né, que essa série que eu criei é uma série genérica, uma série qualquer, que eu fiz composição de seno, só varia a amplitude, mas eu adicionei essas 5 anomalias, proporcionalmente aqui às amplitudes. E bom, essas anomalias que foram detectadas, elas de fato destoam o comportamento seno que é esperado, né? E por isso são anomalias de fato. Agora eu vou mostrar alguns testes com funções heterocedásticas e eu vou comparar os resultados com os resultados obtidos usando o Model Outliers, que é um método conhecido, difundido de detecção de anomalias, que usa a ARIMA, modelagem, né, a ARIMA, para poder modelar a série, encontrar as anomalias. Eu fiz alguns testes com outros métodos também. De modo geral, os resultados são parecidos, né, com o Model Outliers, ou às vezes até inferiores. Então, eu trouxe a comparação só com o Model Outliers, mas isso é extensível, né, para outros métodos aí existentes na literatura. Então, aqui eu tenho uma série parecida com a que eu dei no exemplo, de série heterocedástica, uma série que começa com amplitude baixa, né, e ela vai aumentando, essa amplitude, essa variância. Em cima, eu tenho um resultado da detecção de anomalias pelo Model Outliers, e embaixo, com a janela aí azul em volta, com o contorno azul, eu tenho o resultado obtido por esse método que eu estou apresentando para vocês. No primeiro método, ele encontra todas as anomalias, mas ele encontra um bufferzinho ali de falsos positivos. Já o Model Outliers, né, já o nosso método aqui,
ele erra menos. Então, ele reduz essa detecção de falsos positivos. Agora, um outro exemplo, eu peguei três amplitudes diferentes, né? 3 variâncias diferentes ao longo da série, que é aquela série do exemplo, sem a tendência. E quando eu uso o model outliers para detectar os outliers que eu incrementei aqui, ele considera toda a sequência aqui, toda a subsequência da série que tem amplitude mais alta como sendo outliers, como sendo anomalias. Sem contar que ele pega alguns pontos também aqui nessa série de segunda maior variância. Quando eu uso esse método que eu estou implementando, ele calcula bem, ele encontra também todas as anomalias e ele acha muito menos falsos positivos. Se a gente for comparar aqui na matriz de confusão, ele acha mais de 200 falsos positivos aqui, enquanto o nosso método só vai errar um pontinho depois, que é uma das coisas que eu vou citar na limitação. E aqui é só para observar que é aquela mesma série, com tendência, eu não vou ter alteração aqui no desempenho, no resultado do meu modelo. E aí ele também vai continuar da mesma forma. O model outliers também não apresenta diferença na detecção, e ele vai continuar sendo superior aí, no sentido de que acha menos falsos positivos e continua assertivo nos verdadeiros positivos. Agora eu vou falar dos prós e os contras que já foram identificados, né? As vantagens é que nesse método ele é apropriado para séries heterocedásticas, que é o grande diferencial desse método. Ele reduz a detecção de falsos positivos, como a gente pôde ver nos resultados. Ele não necessita de nenhum parâmetro de entrada, como eu já disse também, essa era uma das nossas motivações, ele performa sem que você dê nenhum parâmetro de entrada. E o uso das IMFs abre um leque para aprimoramento do método. Então, existem algumas possibilidades, algumas oportunidades de pesquisa trabalhando em IMF, como, por exemplo, fazer o ajuste de sazonalidade usando a IMF, como, por exemplo, calcular quais IMFs que devem ser utilizadas sem você perder a característica do sinal, ou fazer subsequência de série, usar Hilbert-Wang, usando a energia, né? Tem várias possibilidades aí para aprimoramento do método, já que a gente está usando as IMFs. E como limitação, a gente tem um tempo de processamento, porque a geração das IMFs é iterativa e, dependendo da complexidade do sinal, ele pode demorar bastante para ser executado, né? E ele subestima anomalias pequenas em sequências de variância alta. E esse exemplo eu vou mostrar para vocês. Bom, é o caso aqui, né? Quando eu dei o exemplo lá, que acertou direitinho, lá em cima, no primeiro teste, eu tinha feito um incremento de anomalia proporcional à variância. Aqui eu coloquei uma anomalia deslocando, né, um ponto independente da variância. E aí o que acontece? Ele identifica como anomalia aqui o primeiro, a segunda e a terceira e a quarta anomalia. Agora a quinta e a sexta, que acontecem nas amplitudes mais altas, ele despreza essas anomalias, ou seja, ele incorpora essas anomalias ao dado. Ele já acredita que essa variação não é suficiente, digamos assim, né, para que seja considerado uma anomalia. Visualmente e conceitualmente, a gente sabe que tratam-se de anomalias essas duas últimas. Mas a característica do método é desprezar essas anomalias, já que elas são pequenas com relação à amplitude, ali, à variância dos dados naquela região. Como considerações finais, o que eu tenho a dizer é que esse método ainda está em implementação, então ele ainda tem muita coisa para ser mapeado, para ser entendido, para ser desenvolvido, para ser testado, comparado, e que a gente já tem algumas melhorias previstas, né? A gente quer eliminar a detecção dobrada, que como a gente trabalha com os diferenciais, eu tenho aquele sinal de pico máximo e mínimo. E aí, quando eu vou calcular isso naquele meu intervalo de confiança, eu acabo tendo dobrado a anomalia. Então, eu sempre pego a minha anomalia e uma anomalia como se o ponto seguinte fosse anomalia também. E isso a gente tem que resolver, é relativamente fácil de resolver. Tem a questão do ajuste de sazonalidade, porque até então a gente está considerando a tendência, quer dizer, a gente está tirando a tendência.
O que seria importante e interessante também é a gente retirar a sazonalidade, porque existem algumas séries que têm uma componente de sazonalidade importante e isso pode interferir. E a questão da escolha das IMFs também, para definir quais as IMFs seriam ideais, quantas delas, quais delas, para a gente não ter perda na recomposição do sinal e conseguir desenhar melhor e aprimorar o método a partir disso. Bom, se vocês tiverem alguma sugestão, muito bem-vinda. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.